Chegou a hora então de iniciarmos aqui as compreensões de projetos, aqui sobre técnicas de projetos. E nessa aula vamos ver sobre técnicas de projetos em cozinhas e também despensas. E para iniciarmos, eu escolhi aqui algumas cozinhas já projetadas para que nós possamos analisá-las e entender o que nós podemos fazer de melhor e o que nós poderíamos, inclusive, ter evitado aqui nesses projetos para que a gente, então, não replique isso nos nossos projetos aí na tua loja ou na tua marcenaria. Então, olha só. Nesse primeiro projeto aqui, é de uma cozinha que provavelmente, num espaço como esse, você ou já fez vários projetos assim ou vai fazer. O que acontece? Nós temos aqui uma cozinha compacta que ela é em L, né? Ela tem esses armários aqui anteriores aqui em L e depois ela tem uma península aqui também. Primeira coisa que nós já começamos a entender aqui é nesse módulo aqui que você vai poder identificar comigo. Olha só, tá vendo que aqui existe um tamponamento, uma vista, né? Que ele não vai até o final. Se você deixasse, por exemplo, essa peça aqui até o final, provavelmente aqui os montadores teriam dificuldade para poder instalar lá no fundo. Por quê? Essa parede aqui dificilmente vai estar em 90 graus. E isso, mesmo estando 90 graus, provavelmente o montador teria que dar uma planada nesse cantinho aqui, ou seja, perdendo muito mais tempo na parte da montagem. Então não precisa. Você deve, inclusive, pensar em trabalhar com travessas, né? Com vistas de 100 mm, 70 mm, o jeito que você achar melhor aí, não precisando, inclusive, nem colocar uma outra aqui, porque, como disse, esses móveis aqui ou vão ser suspensos e vão ser travados na parede, ou vão ser colocados sobre pés, então, e também vão ser travados na parede. Então, de toda forma, não há necessidade de uma segunda vista aqui. Agora, sobretudo, não há por que você fazer essa vista aqui até o final. Então, fica aqui essa sacada para que você, então, não cometa esse tipo de coisa. Ainda, né, sobre uma questão visual aqui, me parece que esse forno, ele está muito baixo para o gabinete, né? Então tem um espaço aqui perdido. Então é importante a gente tomar cuidado para evitar esse tipo de coisa. Ainda, uma situação como essa aqui de canto, né? Você está vendo aqui, ó, nós temos um canto. Aqui ou esse módulo vai até o final, ou ir deixando aí uns 10 centímetros de profundidade livre aqui também, né? Para que evite também de pegar naquela parede lá que vai estar aberta ou fechada, ou este aqui também, né? Ou esse interrompe aqui, essa da pia interrompe, e este aqui é o que vira então o canto cego ou canto morto, como alguns chamam, né? Sobretudo é importante você saber que tem acesso ou não para este espaço. Nesse caso aqui tem acesso, porque afinal de contas essas portas aqui são maiores, então há essa condição também. Um outro detalhe aqui que esse projeto nos apresenta é este recuo aqui, estratégico, né? Entre a parede onde tem essa persiana até o início dos armários, tem um recuo, por quê? Porque essa persiana vai precisar ir até o final. E aí também você vai precisar abrir essa porta aqui. Abrindo essa porta, você vai ver que tem, né? Precisa desse espaço também para não bater na parede, não bater na persiana, então é acertado. Porém, este roda-forro aqui, né, ele não está nem em cima, não está nem lá no teto, né, o que ficaria também extremamente grosseiro, né, mas também ele não está, digamos assim, tendo um aspecto visual interessante. Então, nesse caso, você pode optar por um tamponamento, né, simples, aqui também, sem problema algum. É uma questão de gosto, obviamente, mas nesse primeiro momento você assume então que os armários vão ficar na linha da persiana e não fica, né, esse roda-forro que não é nem um roda-forro e não é nem nada nesse sentido, tá? Com relação aqui ao refrigerador, muito cuidado, porque muitas vezes o bloco pode enganar, e aí eu estou invertendo aqui os sentidos, né? Imagina se fosse uma geladeira assim. A pessoa vai abrir a geladeira, não é verdade? E aí ela vai ter que primeiro sair da cozinha para abrir a geladeira e conseguir fazer funcionar. Aí não, aí aqui funciona. A questão é, será que existe esse refrigerador exatamente dessa posição? Fica aqui o cuidado para você saber também. No mais, uma cozinha simples e que certamente você vai ter muita chance de fazer projetos assim também. Então, muito cuidado. Com relação aqui à nossa península, né? Aqui, de forma estratégica, foi trabalhado em duas alturas. Por quê? Para nós trabalharmos com uma banqueta mais alta aqui, tá bem? Essa altura aqui ela vai variar de acordo com a estatura do usuário. Nesse caso aqui, provavelmente ela deve estar com 1,10
Ó, tá com 1,99, então 1,10, né? E aqui menos, aqui normalmente vai estar na mesma altura da cozinha lá, que é uns 94 ou 95, tá? Cuidado também com uma outra questão, tem a banqueta aqui, legal, tem espaço suficiente para colocarmos as pernas ali? Ou será que quando a pessoa vai sentar, ela tem que ficar mais afastada? Porque não tem espaço para as pernas, e aí ela tem que se debruçar na bancada. Muito cuidado com isso também. Aqui, né, obviamente que vai um fechamento ali, mas aqui a princípio são coisas que estão funcionando. Resumidamente, aqui nesse projeto, então, a questão dos cantos, tanto no tamponamento aqui, a questão do canto superior, aqui no recurso estratégico da persiana, né, e aqui também a questão do canto reto. Já nesse outro projeto aqui de cozinha, uma cozinha menor ainda, certamente que você vai se deparar com situações assim, né? Aqui um detalhe, sabemos que esses projetos normalmente têm um caráter mais econômico, mas tem coisas que você tem que colocar como padrão seu para que o seu produto e seu serviço seja cada vez melhor. E uma delas é você, né? Embora aqui tenha as vistas, provavelmente essas vistas vão fazer algum sentido, projete da maneira correta. Vai uma vista aqui na lateral, ó, tem um espaço, então vai uma vista. Projete a vista ali. Não simplesmente coloque a vista ali no arquivo 3D para depois o montador tem que adivinhar, você tem que fazer isso, mostrar isso no detalhamento. Então já projete da maneira certa, sempre colocando uma vista, porque essa vista tem duas funções. A primeira função visual, para que você tenha, né, um aspecto mais robusto do mobiliário. E segundo, afastar esse espaço aqui da porta até a parede. Embora o afastamento aqui há um buraco. Esse buraco, obviamente, que não deve ficar assim, é por isso que existem as vistas. Mas, acima de tudo, é importante que você tome esse cuidado. E aqui também, veja bem, quando eu tenho aqui um espaço desse, né, que do lado vai um fogão, é necessário que você não tenha esse tipo de emenda aqui, ó, que inclusive tem um balanço, né? Uma pingadeira, como a gente chama. Você também, se vai colocar a vista aqui, coloque uma vista aqui, no caso um tamponamento, aqui sim, até o final para fazer um envoltório. Não vai custar tanto mais assim, e certamente cria um aspecto mais interessante ao seu projeto. Na parte de baixo não é necessário, a não ser que você, de toda sorte, queira também, tá? A mesma coisa aqui também. Você deixar simplesmente uma fresta não é o caminho. Como eu disse, aqui provavelmente vai ser utilizado essas vistas, mas já colocando da maneira certa é melhor, bem melhor, por sinal. A mesma coisa aqui também. E já que vai fazer aqui em cima também, não custaria nada, ou pelo menos ficaria mais interessante você também fazer embaixo, porque aqui provavelmente foi construído com o construtor de armários, então essa peça aqui é uma peça inteira. Mas se você trabalhar com modulações, você vai ver que existem emendas dos gabinetes, e aí essas emendas você veria. Então coloque um tamponamento ali, certamente vai dar um aspecto muito mais interessante também. Muito bem, temos uma outra cozinha aqui, uma cozinha já maior, uma cozinha integrada com a parte gourmet aqui também, né? Que ela integra, na realidade, um ambiente bem maior. E começando essa análise aqui, a gente identifica primeiro uma questão muito clara. Olha só, temos aqui um aquecedor de passagem. E o aquecedor de passagem precisa de ventilação. Então aqui, ó, de uma forma até estratégica, foi deixado a parte de baixo sem nada, para poder ventilar. A questão é suficiente? Não é? Não sou eu quem vai dizer isso é o fabricante. Então, por que eu estou dizendo isso? Você, na hora de projetar, tome cuidado em não trabalhar com situações que podem comprometer aqui o funcionamento dos elétrons, dos eletrônicos. Então, nesse caso, você teria que dar uma olhada no manual do fabricante e entender. Será que é suficiente deixar um escape por baixo apenas? E ainda, vai ficar esse acabamento aqui? Ou será que não é melhor você trabalhar, talvez, com uma porta veneziana ou com alguma... Não sei. Isso aqui é importante a gente trazer para nesse nível de compreensão, porque se de repente der problema no equipamento e depois for constatado que não há garantia porque foi mal instalado ou que o mobiliário que está condicionando aí está prejudicando a ventilação, certamente isso pode, né, cair aí sobre uma responsabilidade sua e da sua loja e da tua marcenaria. Então, muito cuidado nessa questão aqui também. No mais, uma coisinha que ela também tem esses armários inferiores aqui. Um detalhe, né? Embora um caráter de estética, puxadores mais pequenos tendem a ser mais sutis e mais delicados. Porém, às vezes, tá? Um puxador como esse aqui, ele é tão pequeno
que você vai ter que fazer um esforço enorme, e inclusive com uma pega muito pequena, para conseguir puxar esse gavetão todo. Então, será que não poderia ter um puxador maior, com uma pega melhor? Fica aqui a dúvida também para você pensar nisso. Tá vendo aqui esse fogão? Esse fogão aqui ele não está centralizado no módulo, pode ver que ele avança sobre o outro módulo aqui, né? Se nós puxarmos aqui, a gente identifica que esse módulo aqui ele foi, né, feito pelo construtor de armários, então ele foi feito um módulo especial, digamos assim. Então, tecnicamente, não vai haver problema na instalação, tá? Mas, concorda comigo que no momento que eu tenho aqui um móvel planejado, né, um projeto feito pensando para o cliente, não teria chance da gente centralizar aqui o fogão? Achar uma maneira de centralizar? Certamente a resposta é sim. Afinal de contas, a gente está pensando já no projeto para isso. Então fica um detalhe aqui de questão estética que talvez até o cliente não vai achar isso tão legal assim. E está centralizado na coifo, que na minha visão está correto, né? A sugestão que fica é, esse aqui é um porta-tempero? É um porta-tempero ali, né? Dá para ver que é um porta-tempero. Esse porta-tempero pode ser menor. Ele pode ser menor tendo apenas o espaço que cabe a ele ali depois desse gavetão envolver todo o fogão. Fica aqui a questão dessa sacada também extremamente importante. Um projeto ele não só funciona, mas ele tem um aspecto visual melhor quando as linhas concordam, quando ele tem essa simetria, ele tem essa centralidade, né? Pô, o móvel termina aqui, essa prateleira, começa aqui outro móvel. Por que esse móvel começa aqui do lado? Provavelmente aqui vai ter uma emenda de granito também, né? Então vai ficar essa emenda aqui, depois essa emenda aqui, não precisa. Tome cuidado e sempre trabalhe com as centralizações. Aqui um outro aspecto também extremamente importante, veja, eu tenho um gavetão aqui, ou ainda uma báscula, né? Isso, aqui é uma báscula, e aqui embaixo é um gavetão, ok? Sem problema algum. Aqui agora são gavetas. Qual o problema nisso? Problema nenhum, tá respeitando aqui, né, uma distância mínima para poder abrir, maravilha. Só que olha só o que acontece. E esse espaço aqui? Tá vendo? Esse espaço aqui, ó, é um espaço perdido. Inclusive foi até colocado uma geometria aqui, ó. É um espaço perdido. Será que não dá para trabalhar esse espaço de uma outra forma? Olha, não quero tirar o aspecto visual de ter gaveta aqui, gaveta aqui. Gostei disso. Tudo bem, então tudo certo. Então por que você não pode, de repente, trabalhar com algum espaço aqui, com acesso aqui? Vai ser mais difícil esse acesso? Vai. Mas para guardar alguma coisa que vai ser pouquíssimo utilizado e que provavelmente, né, seria até um argumento de projeto seu. Olha, tá vendo, cliente? Aqui esse projeto, né? A gente também pensou nesse canto aqui para ele não ficar perdido. Nós vamos ter também uma outra forma de você utilizar. Pode ser. Agora, simplesmente colocar um granito por cima aqui e perder um espaço aqui generoso, certamente não é isso que os nossos clientes esperam da gente. Aqui depois segue, né, com um envoltório aqui dessa peça, com um pés de metalons ali também. Depois segue aqui com revestimento de painéis, tudo certo. Aqui também tem os gavetões, né, que eles vão fazer essa questão. E aqui, tá vendo? Uma cozinha deste tamanho, uma cozinha bem bacana, né? Eu creio que não teria problema, né, a gente colocar aqui um tamponamento para envolver, né? Não ficar esse aspecto aqui de ver todas essas emendas. Então, pessoal, muito cuidado, muito cuidado. Um projeto eficiente, um projeto bem elaborado, ele pensa nos mínimos detalhes, né? A pessoa está aqui, ó, ela vai estar entrando aqui, uma escada, né? E ela, no momento que entra aqui, já começa a ver, ó, as emendas aqui, né? Os topos das gavetas. Então, não custaria passar um tamponamento aqui na lateral, certamente teria uma visão muito mais interessante. Ainda falando sobre visão mais interessante, tá vendo aqui que o ponto alto desse espaço é a churrasqueira, inclusive tem uma tampa aqui, né? Foi feita para aproveitar o espaço ali. Muito bem. Essa tampa, que hoje aqui ela é um nicho, né? Ela tem uma centralidade, né? E ela tem duas linhas. Ela tem essa linha onde começa e a linha onde termina. Tá vendo que aqui embaixo essas mãos francesas não estão concordando? Elas não estão nem do lado ali, né? No início dela. E o que ficaria essa aqui também, por exemplo, né? Ó, já deu outra cara. E detalhe, tá vendo essa linha aqui do vertical, da emenda dos painéis? Por que não fazer ela talvez até aqui, no início, né? Tô fazendo de forma grosseira aqui, só para você entender, ó. Pronto, fiz uma forma totalmente grosseira aqui para você entender, né? Essa aqui viria um pouco mais para cá. Pronto.
Então agora eu tenho, né, uma linha que concorda com a emenda, então eu projeto pensando nessa emenda. Tem aqui as duas mãos francesas centralizando aqui no início e no fim da churrasqueira, e depois aqui o painel continua. Ah, mas vai continuar só um toquinho ali. Se você conseguir fazer ele até o final, ótimo. Se não, tudo bem também. Mas pelo menos agora eu tenho uma harmonia visual. Ou seja, isso também é argumento para falar com o cliente, né? Que você está trabalhando, inclusive, nos mínimos detalhes, inclusive pensando nessas emendas. Então, muito cuidado. Isso aqui é algo crucial que fará teu projeto ir para outros patamares. No outro lado aqui a gente também tem, né, um balcão buffet aqui com gavetas também. Aparentemente me parece que está bem resolvido. Aqui a parte superior também, detalhe, tá? Detalhe. Aqui na parte superior, tá vendo que da forma como foi trabalhado aqui os tamponamentos, eu vejo aqui duas emendas. Concorda comigo? Eu vejo essa emenda e vejo essa emenda. Quer ver uma forma para você minimizar essas emendas aqui? É você fazer isso aqui, ó. É você diminuir aqui. Eu vou fazer também aqui de forma no olho, só para a gente ter essa visão mais direta, né? Tá? E aqui em cima também. Eu vou diminuir aqui. Por quê? Porque eu quero fazer as emendas ficarem por cima. E não ficar, né, aparecendo ali, ó. Pronto, aqui e aqui. É um detalhe, mas como a gente entende, né? Os detalhes é o que fazem a diferença. Deixa eu aproximar aqui. Aqui, ó, pronto. Com isso, lembra que eu tinha duas emendas? Agora não tem emenda nenhuma. Essa emenda aqui sumiu e essa emenda sumiu. Por quê? Porque eu deixei elas por baixo. Ah, mas tem emenda por baixo. Sim, mas você não vai enxergá-la, a não ser que você coloque a cabeça por baixo. Agora, no visual, fica muito mais interessante, tá? E aqui você vê essa emenda aqui, sim, e inclusive dá a chance para você utilizar essa peça menor aqui. Também pensando nessa economia, pensando que você não precisa ter a peça até o final, tá? Então, muito cuidado. Olha a diferença dessa peça aqui, né? E olha a diferença desse outro visual aqui, ó, com esse topo interrompendo aqui o veio da madeira. Então, muito cuidado. Aqui, daria para fazer também? Até daria. Você subiria, né, essa peça aqui até o final, até aqui em cima, por exemplo, e depois a parte do topo do tampo de cima é o que vai fazer ali a diferença. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Aqui, ó, tá? Só para a gente ver essa diferença. Porém, como é módulo superior, ou melhor, como é um módulo inferior, eu estou trabalhando com uma bancada, a gente não trabalha tanto assim, por quê? Porque embora eu resolva aqui do lado, eu vou estar vendo a emenda em cima, então também não é legal. Então aqui sim, nesse caso, tá correto a gente pensar que ele fica da forma anterior, da forma que tá a forma menos agressiva visualmente, né? E fica bem resolvida com o tampo todo ele ali plano, sem emenda nenhuma. Aqui no outro lado também, novamente, né? Temos aqui o tamponamento. Esse tamponamento aqui não precisaria ir até o fundo. Vamos ver se ele está... Ó, ele também só está uma vista, então a pessoa que projetou está muito, muito correta em pensar dessa forma, tá? E aqui, mesma coisa, tem essa questão aqui da torre de fornos, ela está funcionando. Torre de fornos, muito cuidado. Forno vai ser exaustão frontal, exaustão traseira. Será que eu preciso deixar um espaço atrás aqui, um duto quente, para que esse calor suba e depois tenha exaustão pelo ambiente? Não sabemos. O que vai mandar é o manual do fabricante. Tem alguns manuais que dizem que o forno é projetado para expelir o calor, né? Exaurir o calor pela frente. Então tudo bem, não precisa deixar duto nenhum, mas tem alguns que é por duto traseiro. E aí você teria que projetar aqui atrás, né? Projetar aqui atrás, ó, um duto que subisse e exaurisse pelo ambiente. Muito cuidado nessa parte também, por isso que é muito importante você ter ciência de quais são os elétrodos dos clientes, e se eles não têm aí à disposição, pelo menos que você escolha um e deixe muito claro que o que você utilizou é ou frontal ou por exaustão traseira, não importa, desde que o cliente saiba, e é para você não ter complicações depois. Aqui um outro detalhe extremamente importante também e algo para ser levado com muita cautela. Né? É tempo de se utilizar e se usa muito atualmente, né? Portas de passagem de MDF. Então quando a gente faz isso, ó, eu estou abrindo ali, né? Eu estou abrindo uma porta
para abrir outra lá. Será que é essa condição mais prática? Certamente não. Mas aí fica uma questão, né, de projeto e de gosto. Mas eu nem estou me atentando a isso aqui. O que acontece? Para funcionar essa porta aqui, você tem que ter sim uma travessa, como foi colocado aqui, um trilho superior, né, e um carro superior. Aqui tem que ter um espaço provavelmente maior que esse, para que essa porta corra com tranquilidade. Tudo bem que de repente esse aqui foi colocado o bloco da esquadria e que lá não é assim, ok. Mas cuidado com relação a isso. E outra questão extremamente importante também. Normalmente, só colocar uma porta de MDF sem cuidado nenhum aqui vai fazer essa porta empenar e vai gerar um problemão. Então, o melhor é você pensar em portas com estrutura de alumínio, mesmo que tenha, né, as chapas ali de MDF de 6 ou de 9 milímetros. Ah, não, quero utilizar MDF mesmo. Então, trabalhe ali na sua loja ou na sua marcenaria com dispositivos de desempenamento, alguma estrutura que vai dar garantia que aquela porta vai empenar menos. Porque se tem uma certeza que uma porta dessa vai fazer, é de empenar. Pode empenar mais ou empenar menos, mas ela vai empenar. A não ser que você trabalhe ela mais espessa, tornando ela, né, uma estrutura oca por dentro com metais e com dispositivos de desempenamento, para aí sim você conseguir ter um resultado melhor. Mas aí você já vai ter uma porta mais espessa. Se vai ter uma porta mais espessa, não custa pensar numa porta de alumínio, que aí sim é certeza que não vai haver empenamento, até porque a estrutura vai aguentar e a chapa de MDF, né, de 9 ou de 6, acaba sendo bem mais leve, o que vai tornar a porta mais fácil de abrir e também evitar aí as questões dos empenamentos. Então, cuidado. Se você vai trabalhar uma solução assim, qualquer projeto, não só de cozinha e despensa, muito cuidado nessa escolha. Aqui então temos uma outra cozinha de caráter provençal, com as portas com molduras, puxadores concha, uma cozinha ampla também, né? O que favorece aqui algumas compreensões. Primeira delas é a questão aqui da circulação. Veja, para o usuário conseguir acessar lá a questão da pia e tudo mais, ele tem que fazer todo esse caminho aqui. E no momento que ele está aqui, ele está confinado, né? Então, ele está aqui trabalhando na pia e... Será que tem mais alguém que consegue trabalhar aqui na parte do fogão junto com ele? Ali, de repente, não vai atrapalhar um pouco mais? Não sabemos. Essa circulação aqui, ela está razoável. Não me parece que ela está 89, poderia ser no mínimo 1 metro, né? Então, muito cuidado aí na hora de projetar, para que você não confine as pessoas e que deixem elas ali, né, extremamente apertadas ali no uso da cozinha. Uma outra questão extremamente importante também é a questão de proporcionalidade, né? Veja, uma cozinha desse tamanho, com um fogão de 4 bocas, não seria melhor um fogão maior? Também fica aqui a sugestão. E uma outra questão também, o triângulo de trabalho, né? O que é o triângulo de trabalho? A relação geométrica entre refrigerador, pia e fogão. A fórmula do triângulo de trabalho é aquela relação matemática que inclusive tem aqui dentro do método, aonde diz que, né, você tem um triângulo entre o refrigerador, a pia e o fogão, e a soma dos lados, né, não pode ficar menor que 3, alguma coisa e maior que 7, alguma coisa. Isso significa que, se você for aqui identificar, ó, nós temos aqui, por exemplo, do ponto central até aqui, nós vamos ter aqui provavelmente, ó, 4 metros. 4 metros e 2. Só daqui até aqui, ó, nós já vamos ter mais 2 metros e pouco. Provavelmente aqui está no limite do limite, se é que já não passou. Então, muito cuidado para que de repente você não faça o usuário ter que perder muito tempo entre sair da pia, ir lá pegar um tomate, voltar, ir no fogão, voltar na pia e ir lá pegar, ou seja, está muito distante. Então, o projeto aqui, embora um projeto visualmente bonito, visualmente elegante, ele está deixando um pouco a desejar nessa questão aqui da eficiência, né? Sobretudo acerca do triângulo de trabalho, tá? Então isso é um fato muito importante para você tomar cuidado. Com relação também, como falamos antes, né? Concordância, né? Olha só, essa linha não está concordando com essa aqui também não está concordando, né, com essa aqui, então você pode trabalhar com linhas concordantes, o que vai ficar bem mais interessante, tá? Do outro lado ali também, gavetões, gavetas, nada demais, nada a contribuir. Com relação aqui à questão do rodapé, suspenso, ótimo, mas um detalhe, tá?
como é que eu vou suspender aqui, provavelmente, esse balcão no próprio módulo ali? Eu vou precisar colocar alguns pés aqui, então sempre a sugestão é que você coloque um rodapé no mínimo de 15 centímetros de profundidade. Para quê? Para o espaço dos pés da pessoa ali se acomodar e ela não tem que bater os pés e se arquear para frente para poder utilizar a bancada, tá? Extremamente importante também. Detalhe aqui do canto, vamos dar uma olhada. Olha só, esse balcão aqui é o balcão canto morto, que ele está indo, né, com acesso, com abertura aqui, ele está acessando lá, ok? Apenas que esse balcão aqui, ó, ele poderia ser menor, né? Ele foi feito aqui, tá agrupado? Ele poderia ser menor aqui, né? Claro que aí eu teria que puxar aqui, enfim, só de uma forma grosseira, estou trazendo aqui para uma compreensão. Para quê? Para facilitar aqui a instalação também, que pensando na questão das paredes nunca estarem em ângulo reto, e também que não é 10 centímetros que vai fazer a diferença para você estar perdendo esse espaço, não é um espaço perdido, é um espaço que você facilita também para a parte da instalação e que certamente aqui, o que o cliente coloca aqui, ele colocaria no outro espaço, não é 10 a mais que vai, nesse caso aqui, prejudicar. Mas, repito, isso ajuda demais na parte da montagem e ajuda demais também na regulagem de todos esses módulos, tá? Já aqui nessa outra cozinha, nós vemos que há uma questão de dispensa, né, com o despenseiro aqui. O que nós temos que tomar cuidado com relação aqui à despensa, a parte do dispenseiro? Bom, nesse caso aqui, o dispenseiro, ele tem um caráter muito claro. Ele pode ser utilizado por basicamente duas situações: armazenar comida e armazenar louças, armazenar objetos, né, eletrodomésticos e assim por diante. Qual que é o grande lance na hora da gente projetar despenseiros aqui? É você pensar na setorização, para que não fiquem simplesmente um monte de prateleira, para que você já oriente o cliente na hora que você vai vender o projeto para ele, vai apresentar para ele, né? Olha, um exemplo, né? Nós pensamos aqui, por exemplo, em transformar aqui esse dispenseiro em 3 setores distintos. Nesse primeiro setor, à esquerda, você vai colocar aqui os seus eletros. No setor à direita, você vai armazenar aqui não eletrodomésticos e não louças, mas sobretudo os alimentos, os mantimentos, né? Aqueles que você vem do mercado. E por que nós colocamos nesse lado aqui? Para ficar fácil para você também colocar ali na geladeira. Então veja, tudo existe um porquê das coisas, desde que você planeje isso. E na parte inferior aqui também você pode colocar potes, pode colocar outros talheres, situações que vão demandar, né, uma organização também. Então, com relação à dispensa, pense sempre em setorizar. Segundo, em deixar fácil o acesso dos alimentos também para uma questão de preparo, né? Por exemplo, vou pegar um pacote de arroz para já cozinhar, ou ainda vou pegar ali algumas frutas que não são tão perecíveis assim e vou depois colocar na geladeira para que fique fácil. O caráter de dispensa tem um único objetivo: dar apoio à cozinha. Apoio à cozinha é na questão de armazenamento e, sobretudo, na questão também de preparo dos alimentos. Nesse caso aqui, é um bom exemplo da gente entender que esse dispenseiro ele foi projetado para ter aqui 3 setores distintos. À direita, como eu disse, a parte dos alimentos, à esquerda a parte de eletrodomésticos, de louças e tudo mais, e na parte das gavetas aqui as miudezas, talheres e outras questões que merecem, né, e precisam ter ali um armazenamento aqui neste espaço, podendo até ser uma extensão da própria cozinha em si, nesse caso aqui das gavetas. Aqui um outro exemplo também de uma cozinha compacta e que também tem, né, um armário aqui que vai fazer as vezes de despensa. O que nós temos que entender nesse caso aqui, tá? Veja, mesmo a questão anterior, né? Nós temos aqui um armário que ele vai provavelmente receber aqui alimentos, vai receber utensílios e tudo mais. Qual que é a grande questão? Imagina você, por exemplo, na hora já avisar para o cliente ou para a cliente, né? Olha, nós pensamos aqui, por exemplo, em utilizar essa parte inferior do meio do armário para baixo, né? Para você setorizar os seus alimentos. Você pode até colocar algumas decorações ali também, facilitando assim, né? Chegou do mercado aqui, ó. Chegou do mercado, já coloca ali os alimentos, já fica fácil, fica na cara ali,
para a pessoa também trabalhar. E outra, ao sentido da abertura, olha como ele está correto. Porque embora ele está, de certa forma, atrapalhando ali o acesso, mas ele está facilitando para a pessoa pegar daqui e colocar na geladeira, tá? Então isso ajuda demais. E na parte superior, você pode dizer para ela que pensou na parte de colocar os eletrodomésticos e tudo que não vai ser tão utilizado assim, como por exemplo, um mixer, batedeira, coisas que não são utilizadas todos os dias. E se for utilizado todos os dias, você vai colocar num espaço que fique mais à disposição. O caso do dispenseiro, como a gente falou, a dispensa em si, né, ela se comporta muito bem quando você pensa nisso, em setorizar, em organizar e deixar muito claro ali para o seu cliente que você pensou no armário e o armário é perfeito para o apoio da cozinha. Nesse caso aqui, não só sendo uma extensão de armazenamento de itens, mas também aqui de armazenamento de alimentos para a questão do preparo e para a questão do refrigerador também. Tá, então, vimos alguns projetos de cozinhas, né, e também algumas extensões de dispensas, o que seguramente já dá aqui pra gente algumas clarezas na hora da gente fazer os nossos próprios projetos de cozinhas, de dispensas também. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você pegue cada um desses itens, reveja essa aula várias e várias vezes e nos vemos, claro, nas próximas aulas.